Fala pessoal, vamos gravar nosso outro vídeo, né? Eu já falei que ia gravar dois vídeos, um sobre a antiguidade europeia, outro sobre a antiguidade do Egito, também do Oriente, e estamos aqui para gravar. Eu falo Egito e Oriente porque eu ainda vejo gente falando que o Egito fica na Ásia. Na verdade, o Egito é africano. Essa primeira questão, uma questão de 2009, né, de 2009, é, já se passaram mais de uma década, já passou mais de uma década, e é um outro estilo de questão. Você vê que a questão ela é mais, as alternativas são maiores, a tendência com as questões do Enem são as alternativas cada vez menores, né? Para quem é mais objetivo no seu raciocínio, acaba sendo melhor, mas para muitos alunos que preferem você lê o texto e vai captando informações nesse texto, a questão muito direta, ela te dá menos instrumento para você tomar decisão. Mas vamos lá, vamos ler o texto de base, né? O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, ou Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Aí vamos para o enunciado. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Então, o que hoje, as pirâmides e o Rio Nilo, o que hoje se transformou em atração turística no passado, era interpretado de forma. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de modo muito diferente. Pois o que? Letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Estou querendo falar rápido, para o vídeo não ficar tão longo, mas eu estou me embolando. Então, vou falar mais devagar e é isso. Essa aqui tá perfeita, né, pessoal? Essa aqui tá perfeita. Eu vou colocar logo o negrito aqui. O que ela tá perfeita? Ela fala que, entre outros aspectos, primeira coisa, ela abre outras possibilidades. Uma questão para para ser correta, para ser marcada lá no gabarito, ela não pode ter erro. As outras questões, se ela está errada na concepção, não tem problema, porque ela é uma questão falsa. Ela é uma questão que você não vai marcar. Então ela pode ter erro de cima e embaixo. Agora, a do gabarito, a resposta certa, ela tem que estar perfeitinha. É uma dica que eu dou. Normalmente a questão do gabarito ela é bem trabalhada, né? Eu não faço isso nas minhas provas, mas normalmente a questão gabarito, para se gabaritar a resposta correta, normalmente ela está um pouquinho maior, normalmente ela está mais explicada. O que ele fala aqui? Ó? Significava, entre outros aspectos, ou seja, ela não fecha outras possibilidades. Em história você não pode fechar outras possibilidades. Então significava o poder dos faraós? Sim, mas entre outros aspectos, ou seja, além do poder dos faraós, significava outras coisas. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Vamos ver as outras. Representava para as populações do Egito, do Alto Egito, a possibilidade de migrar para o sul, encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Então está falando que essas obras representavam um mercado de trabalho, que batia na porta do faraó procurando emprego para trabalhar na pirâmide. Não. Letra C. Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. Então está falando que o Egito enriqueceu porque construía templos, sacrificava aos deuses, ó, vou matar aqui um cabrito aqui, vou construir uma pirâmide e eu vou ficar rico. É isso que está dizendo a alternativa e também não é. Letra D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas. Então, falou assim, ó, tem muito desocupado aqui, vou pegar esse vagabundo e vou colocar para construir pirâmide. Também não, né, pessoal? E letra E significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Então, está falando que a população condenava o luxo do faraó. Podia até condenar, mas, ó, pianinho, né? Senão, couro comia. Então, a letra A é a primeira. As pirâmides demonstram o poder do faraó para construir aqueles grandes monumentos. Sem grande poder, sem a capacidade de escravizar, de trabalho forçado, os faraós não conseguiriam erguer obras tão grandiosas. Então, na primeira, vamos de letra A. Então, disse, essa questão de 2018 está mais fresca, mais recente. Repare como as alternativas vão ser mais curtas dessa questão. Vamos ao texto de apoio. Então, disse, este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral.
Assim, ele traçou e destinou as verbas para sua construção. E deitou o primeiro tijolo com a sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí, e que Deus vos abençoe. A decisão do califa Al-Mansur, 754 a 775, de construir Bagdá neste local, orientou-se pela. Então vamos lá. Você sabe que Bagdá fica lá no Oriente, né? Lá no Iraque, é onde era a Mesopotâmia. E por que você sabe que é a Mesopotâmia? Porque ele fala que ele vai construir isso, lá, entre o Eufrates e o Tigre. Então você sabe que ele está na região da Mesopotâmia, porque ele fala Eufrates, fala Tigre e fala Bagdá, tá certo? E ele está dizendo que ele está construindo lá em função da riqueza dos rios, do solo, das rotas. Então ele está dizendo que aquele é um local ideal. E nós já sabemos que a Mesopotâmia é um lugar propício para grandes civilizações, pela abundância de água, pelas terras férteis, pelos canais. Então é um local propício. E aí lá no século VIII, bem depois da antiguidade, lá no século VIII, esse líder muçulmano decide construir ali uma cidade. Essa questão ela é uma mera interpretação. Por quê? Olha só. A pergunta é: por que ele tomou essa decisão? É isso que está dizendo aqui. E por que ele tomou essa decisão? Letra A disponibilidade de rotas e terras férteis, com base na dominação política. Letra B. A proximidade de áreas populosas, com a afirmação da superioridade bélica. Letra C. Submissão à hierarquia e à lei islâmica, como controle do poder real. Letra D. Fuga da Península Arábica, como afastamento dos conflitos sucessórios. Letra E. Ocupação de região fronteiriça, como contenção do avanço mongol. Pessoal, é a letra A, porque olha só, disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. Ele fala isso no texto. Aí você fala, vou pular, não vou ler. Ele fala no texto. A resposta está no texto dessa questão. Ele escolheu aquele lugar pelo rio Eufrates e rio Tigre. Então você tem essa resposta. As outras todas, mesmo que você não conhecesse nada do tema, as outras todas esse tema até foge do nosso recorte que a gente abordou aqui, mas eu escolhi porque ele cita o Rio Tigre e o Rio Eufrates que a gente trabalhou aqui já. Então, se você for olhar as outras, você pode ver com calma, pausar o vídeo e olhar, se você for olhar as outras, diz todo o que está no texto e diz toda a explicação. A questão número 3, vamos lá, na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no terceiro milênio antes de Cristo, um povo semita, que passou a ocupar uma estreita, na verdade deve ser estreita, né? Ocupar a estreita faixa de terra, com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa, que oferecia lugares para bom porto, e os cedros, principal riqueza usados na construção de navios. Então, olha só o enunciado. O contido nesse parágrafo refere-se a qual povo? Se você não lesse o texto, você não conseguiria saber. Então, nós já sabemos aqui na letra A que são os fenícios. Você já sabe disso. Os hebreus até ocupam ali a mesma área dos fenícios, mas os hebreus não são povos comerciantes, como cita, né? Os hebreus, você associa muito os hebreus à questão religiosa, ao monoteísmo, às migrações para aquela região, até os conflitos, né, com outros povos, mas neste caso estou falando dos fenícios, que são povos comerciantes, que usam da sua vocação, da sua posição geográfica para praticar o comércio, avançam no Mediterrâneo, inclusive vão estabelecer relação íntima com Cartago, que aí vai gerar uma guerra muito importante, são as guerras púnicas, que é um tema para uma outra discussão. Tá bom? Então, nessa aqui, a resposta são os fenícios. Na número 4, em seu discurso, 2009, né? Em seu discurso de honra aos primeiros mortos na Guerra do Peloponeso, o ateniense Péricles faz um longo elogio fúnebre, exposto na obra do historiador Tucídides. Ao enfatizar o respeito dos atenienses, a lei e o seu amor ao belo, o estadista, Péricles, tinha em mente um outro tipo de organização de Estado e sociedade, contra o qual os gregos se haviam batido 50 anos antes e se caracterizava por uma administração eficiente, que concedia autonomia aos diferentes povos e era marcada pela construção de grandes obras e conquistas. Então ele está falando que, por mais que Péricles
admire sua sociedade, que é a sociedade ateniense e o amor ao belo, ele tem uma organização de Estado que ele admira, que esse outro Estado que ele admira domina os povos, mas dá a esses povos dominados uma certa autonomia cultural. E aí o enunciado fala: o outro tipo de organização de Estado e sociedade ao qual Péricles se refere era. Então ele está falando, ó, Péricles é de Atenas, admira os atenienses, mas admira também outro povo. Que povo é esse? Que reino é esse? Isso caiu no Enem em 2009. Ou seja, se você não tivesse uma boa noção, não tiver uma boa noção de Mesopotâmia, essa aqui você não responderia. Que povo é esse que eles admiram? Vamos lá. Letra A. O mundo dos impérios orientais, que rivalizava comercialmente com Atenas de Péricles. Então ele está falando aqui que todas as nações orientais Péricles admirava. Será? Vamos pular para C. O universo dos demais gregos, que não viviam sob a democracia, já que esta era a exclusividade de Atenas. Então, será que Péricles admirava as outras cidades-estados gregas? Será que era isso? É esse o modelo que ele queria seguir? Também não, né, pessoal? Ah, o Alto Império Romano, que se destacava pela supremacia militar. Não, não era o caso. O mundo dos espartanos, que desconhecendo a escrita e a lei, eram guiados pelo autoritarismo teocrático de seus líderes. Era para ser um elogio isso? Fala que eles desconhecem a lei, eles são guiados pelo autoritarismo dos seus líderes, então você também elimina essa. Já eliminei a E, a D, a C. Então, no caso aqui, a resposta é a B. Os gregos, especificamente Péricles, admirava o Império Persa. E eu já falei lá atrás que o Império Persa dominava os povos, cobrava impostos, enfim, forçava o trabalho, mas o Império Persa permitia que os povos continuassem com seus cultos, permitia uma certa autonomia para esses povos. Então, nesse aspecto de permitir os povos dominados uma certa autonomia, eu posso dizer que Péricles tinha uma certa inveja, uma certa admiração, e por isso essa é a resposta correta. Essa é uma questão difícil. Se a pessoa não tivesse esse conhecimento do Império Persa e das características, não ia fazer essa questão. A não ser que chutasse e acertasse. A última questão: quem construiu Tebas, das sete portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? Então, esse texto é um questionamento, né? Porque quando você fala de grandes feitos de um reino, grandes construções, olha, aquela pirâmide daquele faraó, aquela construção daquele outro faraó. Mas quem constrói isso? Não é um faraó. São grupos específicos que colocam muito suor e força naquilo. É um questionamento. Heródoto de Halicarnasso, nascido no século V a.C., é comumente conhecido como o pai da história. De acordo com o historiador François Hartog, Heródoto interessava-se, entre outras questões, pelas maravilhas e pelos monumentos considerados muitas vezes expressões da influência divina. Então ele deu um texto para você, primeiro, agora ele falou quem foi Heródoto e o que Heródoto pensava, e agora veio enunciado. Então ele está dando muita informação, ele está municiando você com informação para ver se você lembra e te ajuda. Considerando os questionamentos de Bertolt Brecht, assinale a alternativa que contém a melhor interpretação para a frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, essa é uma frase de Heródoto. O Egito é uma dádiva, um presente. O Egito é um presente do Nilo. É como se o Nilo tivesse dado um presente. Eu quero construir uma nação aqui e essa nação vai se chamar Egito. Então é como se o rio Nilo construísse o Egito. O que ele está querendo dizer? Sem o rio Nilo, não existiria Egito. Então, Rio Nilo, e de uma certa forma, o que ele está dizendo também? Qualquer grupo que estivesse ali construiria Egito, porque o Nilo é tão bom, ele é tão fértil e é tão eficiente para a produção agrícola e para a riqueza e para o abastecimento, que qualquer povo que estivesse ali construiria um Egito tão poderoso. E aí ele vai trazer nas alternativas abaixo interpretações para essa frase do Heródoto, que é o Egito é uma dádiva do Nilo, que você já deve ter ouvido. Então vamos lá. Então, opção A. Permite constatar o desconhecimento de Heródoto no que diz respeito à geografia, uma vez que os rios que atravessavam o território egípcio são Tigre e Eufrates. Pô, tá chamando o Heródoto de bobão, né? Pô, tá falando o rio errado, pô. Aqui Rio Tigre e Eufrates e tal. Não é essa, né? Vamos eliminar a letra A. A letra B representa um anacronismo, pois no século V, quando proferida,
O Egito ainda era colônia do grande Império Bizantino. Viajou. Próxima. Atribui apenas à presença do Nilo o desenvolvimento do Egito, porém não considera a importância da presença humana, do trabalho empreendido na utilização do rio e dos benefícios naturais para o desenvolvimento da região. Tá vendo? Ó a preocupação, ela é maior que as outras. Ó a preocupação de colocar ela mais explicadinha, essa é a resposta correta. Vamos na letra D. Representa a profunda religiosidade do povo egípcio, o qual atribuía ao deus Nilo o desenvolvimento do império. Viajou também. A letra E também está grande, professor, tá até maior que a C. Pessoal, tamanho não é documento. Eu falei que o tamanho pode ser um indicativo de que aquela questão está correta, mas vamos ver a letra E. Então, segundo ela, segundo a letra E, o Heródoto atribui centralidade às ações do imperador Nilo. Pô, o imperador Nilo, aí não, já matou a questão do começo, né? Já matou a questão, Imperador Nilo e tal, enfim. Eu vou fazendo a questão, não tem mais o que falar, deixa eu fazer uma letra E aqui meio maluca. E aí inventar isso. Vamos nascer de novo, que é a resposta correta. Atribui à presença do Nilo o desenvolvimento do Egito, porém não considera a importância da presença humana, não considera a mão de obra, a inteligência, os planos, os projetos, a disputa política. Então, o Heródoto desconsidera todo o processo que vai levar aquilo. Então não é porque existe o Rio Nilo que naturalmente o Egito nasceu. O Egito nasceu e surgiu porque a utilização que os seres humanos levaram, que aqueles grupos humanos deram ao Rio Nilo foi responsável, os planos, as ações que eles tiveram junto ao Rio Nilo que foram responsáveis pela construção do grande império. Pessoas ganham na loteria e uns enriquecem com aquele dinheiro e ficam ricos para sempre, e outros que recebem o mesmo dinheiro perdem tudo. Então, não é porque o Rio Nilo está ali que o destino natural fosse aquele. O destino natural acontece a partir das ações humanas, de escolhas, de decisões, de processos. E é isso que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Então é isso, esses são os exercícios, são questões que já caíram em outras provas, eu quis trazer para vocês, dando algumas dicas também de como se comportar em relação a essas questões objetivas, tá bom? Um abraço, até mais. Se puder curtir, dá aquela curtida e seguir o canal, a gente agradece, tá bom? Esse vídeo não ficou tão assim, né? Editado e tal como os outros, como os últimos que eu postei, mas como eu falei, era necessário fazer desse modo, já que eu tinha que corrigir alguns exercícios na tela, tá bom? Até mais, obrigado pela atenção.